Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Microbiologia Geral, parte prática, aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais. Hoje nós vamos falar um pouco das preparações microscópicas a fresco, e tratar um pouco desse tema, tendo em vista que é um tema bastante importante, muito útil para a prática, do dia a dia no laboratório. Os micro-organismos eles podem ser observados vivos ao microscópio, na sua forma natural em suspensões líquidas. E essa observação em suspensão líquida ela não é muito fácil, né? Justamente porque os micro-organismos eles têm um tamanho muitíssimo reduzido, principalmente as bactérias, e porque o seu índice de refração da luz, ele é muito semelhante com o índice de refração da água. Então, por vezes, é difícil de você conseguir fazer essa observação com clareza, mas as preparações microscópicas a fresco, principalmente para bactérias, elas são muitas vezes utilizadas sem a utilização de corante, e isso dificulta um pouco a observação. Essa técnica, então, para que serve essa técnica de coloração microscópica a fresco? Bom, ela serve para as bactérias, mas também para outros organismos, como fungos, como protozoários, algas, para observação tanto da viabilidade quanto das características de motilidade, para enxergar os processos biológicos, como a fissão binária, como o seu tamanho e o seu formato natural da célula, antes de um procedimento de fixação, por exemplo. No procedimento de fixação você acaba por matar a célula, por aquecer a célula e para ter outros procedimentos. Então, para você ter certeza que não alterou as características naturais da célula, você pode comparar a sua preparação fixada com a sua preparação a fresco. Então, é uma técnica bastante útil, e a gente vai aproveitar e falar um pouco do microscópio, como utilizá-lo, como fazer todo o processo de utilização para a gente poder seguir com a nossa disciplina. O objetivo, então, da nossa aula de hoje é aprender sobre a preparação microscópica a fresco, onde nós vamos observar bactérias, leveduras, algas e protozoários, e conhecer um pouco a respeito do funcionamento do microscópio óptico composto. Nós vamos tratar hoje da microscopia de luz, da microscopia óptica de luz. Então, esses são nossos objetivos para a aula de hoje. Bom, no que diz respeito aos materiais que nós vamos utilizar fermento biológico para observação, aquele fermento de padeiro, não é o fermento químico, não, é o fermento biológico. Amostras de água, água estagnada, lodosa, ou em locais que a gente coleta água que tem uma alta concentração de algas, você pode perguntar assim, como é que eu vou saber que uma determinada água tem alta concentração de alga? Toda água, algumas vezes a gente observa isso em reservatórios, em tanques, em fontes, às vezes, a água que está bastante verde, está bem verde mesmo a água. Essa água você pode coletar que ela vai ter muitas algas para a gente poder observar. Nós vamos precisar da solução de azul de metileno, que é um corante vital, e vamos precisar de todo o material para microscopia, que é o microscópio óptico, obviamente, as lâminas, as lamínulas e as pipetas Pasteur. Então, para a gente começar a discutir um pouco esse processo da aula, e todo esse material que nós vamos utilizar, acho que é importante a gente dar uma relembrada aqui na estrutura do microscópio, o microscópio óptico de luz, microscopia luminosa, microscopia óptica de luz. Isso é uma definição bastante importante porque ela é diferente da microscopia eletrônica. Porque aqui, na microscopia óptica, o que nós vamos observar justamente de luz, nós vamos observar justamente a luz passando pelo nosso espécime, pelo nosso material que está sendo observado, para que a gente consiga fazer, avaliar o organismo. Então, a luz passa pela amostra, e a difração da luz ao passar por essa amostra que vai nos indicar as diferentes cores, os diferentes formatos dos micro-organismos. Então, vamos dar para a gente poder falar um pouco sobre isso, vamos falar um pouco do nosso instrumento de trabalho, que é o microscópio. O microscópio, vocês me desculpem pelo slide aqui, mas o microscópio ele tem uma característica bastante interessante. Ele tem várias partes, ele
né, o caminho óptico dele é o caminho que vai determinar como é que ele funciona, então é importante você saber qual que é o caminho óptico dele. A gente sabe aqui embaixo que a gente tem a fonte, a fonte de luz e o condensador. Né? Essa fonte de luz condensadora ela vai direcionar a luz, né, para um ponto único. Essa luz ela vai passar pelo diafragma e vai chegar na lâmina, né, a lâmina que está aqui presa na mesa, né, ou platina. Essa lâmina, então, a luz vai passar dentro, né, vai passar através dessa lâmina e vai ser amplificada aqui pela lente objetiva, né, a iluminação vai ser essa luz, né, que passou pela lente objetiva e foi aumentada pela lente objetiva, ela vai passar por um prisma que vai direcionar a luz para a lente ocular, que é uma lente que tem dois papéis. Primeiro que ela pega a imagem e coloca, a imagem chega invertida na lente ocular, e a lente ocular tem o papel de primeiro colocar a observação da forma correta. O segundo objetivo da lente ocular é promover um aumento adicional de 10 a 15 vezes, a depender do microscópio. Então, o que nós vamos observar é isso. Bom, depois que a gente falou um pouco do caminho da luz, de como é que ele funciona, como é que esse microscópio funciona, né, vamos falar um pouco de cada parte. Né? O microscópio ele é composto pela lente ocular, né, como eu falei, a lente ocular ela tem um papel, é o local onde você observa os seus espécimes, ele tem o papel justamente de fazer essa reversão, né, da posição da imagem, e também tem um aumento adicional. Logo depois a gente tem a lente objetiva, que é a lente que de fato dá o aumento ao microscópio. Aqui em cima a gente tem um prisma que direciona a luz, né, que vem da fonte de luz para a lente ocular. Então esse prisma nada mais é do que um conjunto de espelhos que vai direcionar a luz, que vai direcionar a imagem para a lente ocular. Todas as lentes objetivas, né, elas ficam posicionadas, elas ficam encaixadas em um equipamento, né, que permite a rotação e a fácil troca, né, das lentes, e esse aparato chama revólver, né, porque ele parece um tambor de um revólver que você vai girando. Esse revólver ele vai ter encaixado nele 4 ou 5 lentes objetivas e com diferentes tipos de aumento. Né? Toda a estrutura do microscópio ela é sustentada por duas partes também, que é a base e o braço. Né? Sempre que a gente for carregar um microscópio, a gente carrega pelo braço, nenhuma das outras partes a gente recomenda que seja utilizada para transporte, porque são partes mais sensíveis. Né? Certamente a parte mais sensível do microscópio é a lente objetiva, mas também a mesa ou a platina ela é um local muito sensível também, né? Um local que vai precisar de muita precisão. Bom, falamos da lente objetiva, do prisma, do revólver, do braço, né? E vamos continuar falando. Vamos falar do local onde a gente posiciona a lâmina, como a gente pode ver na imagem aqui. O local onde a gente posiciona a lâmina, onde a gente coloca a lâmina, é a mesa ou platina. Essa mesa ou platina ela vai ter movimento para os 4 lados, né? Para um lado, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, né? E ela vai ter um dispositivo especial para a gente poder prender a lâmina, para que a lâmina não se movimente durante as observações, que são as presilhas. Daí a gente passa, né, para o outro lado, para o potenciômetro, que é justamente o local onde você acende e apaga a luz e também regula a intensidade luminosa. Então vamos falar um pouco, já que a gente está falando de luz, né, o potenciômetro é o local onde a gente liga e regula a intensidade luminosa, mas nós vamos ter mais 2 peças que são importantes para essa questão da luz, que é o diafragma e o condensador e a fonte de luz. Né? O diafragma ele serve para a gente regular a quantidade de luz e também para a gente regular a direção dessa fonte luminosa, né, por meio de alguns procedimentos que a gente pode fazer para poder regular essa fonte, né, essa fonte de luz, ou o direcionamento da fonte de luz. Embaixo a gente tem o condensador, que ele vai servir justamente para pegar a luz difusa de uma lâmpada, que pode ser uma lâmpada incandescente ou uma lâmpada de LED, e direcionar a lâmpada toda, todos né, os feixes luminosos para dentro do diafragma. Então o condensador também é muito importante. No mais, faltam as peças de mobilidade do equipamento. Né? Então, para você posicionar corretamente a platina e mexer o seu material de um lado para o outro, você tem o chariot ou os parafusos do eixo X e Y, que permite que você
desloque a platina horizontalmente. Já os parafusos macro e micrométrico, eles têm a função de deslocar a mesa ou a platina verticalmente. Então a gente consegue, com esse deslocamento vertical da mesa, conseguir encontrar o melhor foco para o nosso material. Então, né, essa é uma revisada rápida no funcionamento do microscópio e nas suas principais peças, né, para a gente poder conversar daqui para frente com mais tranquilidade quando a gente for falar das diferentes partes do microscópio, ok? Então, esse é o nosso instrumento principal de trabalho. O outro instrumento que nós vamos utilizar muito são as lâminas, né? E aqui a gente vê um esquema de montagem de lâmina, onde a gente vê ali a lâmina e a lamínula, né? A lâmina é justamente essa placa de vidro um pouco mais espessa, um pouco maior, e a lamínula ela é bem menor, mais fina, mais delgada, né? Muitas vezes ela é quadrada ou retangular, mas ela é menor do que a lâmina, e a gente vai poder utilizar essa lâmina e a lamínula para poder montar o nosso material. Então, o nosso material de observação na microscopia, ele fica entre a lâmina e a lamínula. E a gente tem que zelar para que esse material fique ali, né? E também na hora de montar, a gente tem uma técnica para montar, para evitar a formação de bolha. E qual que é essa técnica? É você posicionar a lâmina, colocar a sua amostra em cima, a gente pode usar para isso uma pipeta Pasteur, por exemplo, e na hora de colocar a lamínula, a gente coloca a lamínula na posição de 30, 45 graus e vai abaixando a lamínula lentamente sobre a solução. Com isso, a gente consegue evitar a produção de bolhas na nossa montagem, né? E com isso, a nossa montagem microscópica fica com uma qualidade muito boa. Então, essa questão de montar a nossa lâmina ela é bastante importante. Vocês estão vendo aí que nesse exemplo a gente pegou uma montagem com um material que já tem um corante, mas não é necessário ter o corante, né, para fazer essa montagem, embora a gente vai falar de um caso aqui em que a gente precise, né, da utilização desse corante. A gente precisa, né, da utilização desse corante. No mais, assim, tendo montado as lâminas, conhecendo o microscópio, vou lembrar um pouco vocês como a gente fazia a focalização. Certamente vocês já fizeram isso em outras disciplinas. Vocês devem lembrar lá do microscópio, como é que a gente fazia para focalizar, né? A primeira questão que a gente fazia era destravar o microscópio, né? Nesse anel mais interno aqui que a gente está vendo. A gente destrava o microscópio. O próximo passo é girar o revólver posicionando a objetiva de menor aumento, né? Seguindo aqui para colocação da lâmina sobre a platina, né? E prendendo essa lâmina com a presilha. Logo em seguida a gente acende a luz no potenciômetro, né? A gente regula a luz no diafragma, né? E a partir daí a gente levanta a platina, né? A gente sempre começa com a platina baixa e vai levantando a platina com um macrométrico muito cuidadosamente. Quando o material começar a aparecer, né, o macrométrico normalmente é essa roda que a gente vai girar e que ela está intermediária, a roda do meio, né? A gente tem 3 botões aí. O primeiro, mais próximo do microscópio, é a trava do microscópio. A do meio é o macrométrico, que permite deslocamentos verticais de maior vulto, né? E logo depois que a gente encontra uma imagem preliminar, a gente passa para o micrométrico, que é justamente essa parte que a gente vê por fora, que ela tem uma gradação, ela tem os números ali e a indicação da movimentação, porque para a gente poder fazer o foco com mais tranquilidade, né? A gente vai observar o foco sempre, então toda nossa movimentação em busca do foco a gente faz olhando diretamente na lente ocular, para a gente poder ter o melhor resultado na nossa focalização. Então, esse é mais ou menos o procedimento, né? Esse é o procedimento que nós vamos utilizar para poder fazer as observações microscópicas, né? E com isso a gente vai ver quais são os resultados dessa observação, né? Então, uma coisa que a gente vai observar é a diferença, forma, né, a cor, a motilidade dos micro-organismos, e também nós vamos discutir um pouco sobre a utilização de corantes vitais, né, que são importantes para a determinação da viabilidade dos micro-organismos. Então, primeiro, né, eu queria falar um pouco das bactérias, né? Tem um vídeo no YouTube ótimo que eu recomendo para você dar uma olhada lá, e você vai ver que as imagens lá estão muito boas, né?
dá para você ter bem ideia do que é uma visualização no microscópio, nesse canal que está indicado aí embaixo, nesse link, vale muito a pena. Essas imagens eu tirei de lá, né, em que ele fez a observação, né, de duas bactérias, né, E. coli, que é um bastonete, né, é um bastonete que apresenta motilidade, e Staphylococcus aureus, que é que aí já é um coccus, né, já é uma bactéria redonda, e que não possui motilidade. Então é interessante ver a diferença das duas bactérias, é bem interessante. O que a gente vai ver aqui são 3 aumentos, né, o aumento de 100 vezes, o aumento de 400 vezes e o aumento de 1.500 vezes, né, que é normalmente o máximo que um microscópio aumenta. O microscópio óptico aumenta, o microscópio óptico que a gente utiliza nas nossas bancadas normalmente. E a gente pode ter uma ideia de quanto isso é pequeno, né? Então, vamos dar uma olhada, né? Você vê aí na Escherichia coli 100 vezes, você consegue ver apenas sujidades praticamente, né? Da mesma forma, o Staphylococcus, você consegue enxergar apenas sujidades. A hora que a gente aumenta para 400 vezes, a gente começa a enxergar pequenos pontos, né? E a gente já tem ideia que é uma bactéria do tipo bastonete pelo formato dessas bactérias, né? E aqui no Staphylococcus a gente começa a desconfiar que é um coccus justamente porque a gente enxerga os pontos mais redondos, mas ainda assim a imagem é muito difícil, né? As bactérias são muito pequenas, a gente consegue ter uma clareza um pouco maior com as observações de 1.500 vezes, né? Em que aqui a gente já consegue ver claramente que são bactérias, né, que têm um formato de bacilo, são bastonetes claramente, né? E aqui a gente observa o estafilococo, consegue ver claramente que são cocos, né, que são bactérias redondas. Eu optei por colocar essas fotos porque elas são fotos muito semelhantes às que a gente obtém com os nossos microscópios, né, nas nossas aulas práticas. Vocês percebam que a visualização ela é difícil, né? E que para você ter uma visualização boa, o ideal é que a gente tenha o acesso ao parafuso micrométrico para poder subir e descer, né, e modificar o foco, e aí sim você consegue ter uma ideia, né, mais tridimensional dessas bactérias. Mas de qualquer forma aqui a gente já consegue ver o formato das bactérias, né, sendo elas vivas. Infelizmente, como eu trouxe para vocês só as fotos, vocês estão vendo as bactérias paradas, mas eu recomendo fortemente que você assista esses vídeos, né, lá no YouTube para você conseguir ver a motilidade das bactérias, que é algo bastante interessante, né? E também para destacar o seguinte, a nossa observação de bactérias em cultura pura nos nossos microscópios ópticos ela é difícil justamente porque o índice de refração, ou seja, o quanto que a luz desvia ao atravessar uma bactéria é muito pouco, é muito pequeno, né? Sendo o índice de refração pequeno, nós vamos conseguir observar poucos detalhes a respeito dessa bactéria e vai dificultar muito a nossa visualização. Quando a gente tem, né, o índice de refração maior, a gente consegue fazer uma observação mais clara dos espécimes, né? Mas aqui a gente está tratando justamente dessa questão da visualização mais próxima daquilo que a gente obtém no laboratório normalmente, né? Então a gente percebe uma certa dificuldade, a imagem ela não é 100% clara, embora se a gente procurar um pouco na internet nós vamos encontrar imagens mais focadas aí a esse respeito, mas, né, eu acho que para o propósito nosso, né, que é aproximar ao máximo aquilo que a gente tem na aula, né, eu acho que ela mostrou bem. E mostrou que com 1.500 vezes a gente consegue ver mal e mal uma bactéria, né? A gente aumentou 1.500 vezes, mas mesmo assim foi difícil de observar. Outra coisa interessante dessa aula, que sempre chama muita atenção, é a observação, né, dos micro-organismos que estão em águas lodosas, que são obtidas em outros locais, né? E aí a gente consegue observar os micro-organismos juntos, né? E aí, por exemplo, a gente consegue ver bactérias e protozoários juntos, a gente consegue ver os protozoários muito claramente aqui no aumento de 400 vezes, e as bactérias com muita dificuldade, a gente vê os tracinhos das bactérias, mas é muito difícil de você saber. Dá para ver claramente que são bactérias do tipo bastonete, né, que são bacilos, né? Mas o protozoário a gente enxerga com muito mais clareza todos os vacúolos intracelulares do protozoário. Aqui é uma foto mais próxima, né, em que a gente consegue observar o protozoário e as bactérias em volta, mas as bactérias também são praticamente um tracinho que a gente consegue observar das bactérias, né? Essa imagem aqui é interessante também porque ela mostra
3 grupos de organismos diferentes, né? A gente está vendo aqui os protozoários, que são esses maiores. Esse central é um protozoário. A gente vê as bactérias, né? Inclusive a gente consegue ver bactérias de diferentes formas, né? Mas a gente consegue ainda assim enxergar as bactérias ali. E esses filamentos que nós estamos observando, esses filamentos que passam, né, atravessando a imagem diagonalmente e em toda a porção superior, eles são filamentos de fungos, né? Então a gente consegue ver a diferença de protozoários, fungos e bactérias em relação ao seu tamanho, e isso chama muita atenção, né? Essa aqui já não é mais uma foto de 400 vezes, ela é uma foto de 1000 vezes da levedura Saccharomyces cerevisiae, que nós vamos falar daqui a pouco. Eu falei um pouco a respeito da dificuldade de observação em microscopia óptica, mas existem outros tipos de microscopia, né? Como as microscopias de contraste de inferência diferencial, como a microscopia confocal e vários outros tipos, né? Contraste de fase, né? E vários outros tipos de microscopia que têm diferentes formas, têm diferentes utilidades, né? Então a gente vai observar um pouco aqui a microscopia, né, de contraste inferencial. A gente vai poder observar, né, um protozoário aqui, a gente consegue observar os cílios desse protozoário. A gente enxerga bactérias também, mais do lado, né, mais na porção esquerda ali da nossa imagem. E esses filamentos que atravessam são filamentos de fungos, né, que estão presentes ali. Então a gente viu esses filamentos já são de fungos com hifas, né, com filamentos com hifas que tem uma espessura menor do que na imagem anterior, né? Aqui a gente já tem uma ampliação de 1000 vezes, né? Da mesma forma aqui a gente tem um outro protozoário, né? Em torno desse protozoário existe uma miríade de bactérias, vocês podem ver várias bactérias de muitas formas diferentes. Então você perceba que com essa técnica de microscopia a gente consegue ter uma visão mais clara desses organismos, mas são microscopias especializadas e microscópios que têm, né, são mais potentes, né, e microscópios voltados para pesquisa em outro nível. Então a gente vê aí claramente a diferença entre os organismos, mas mesmo assim a gente consegue ver claramente nos nossos microscópios, eles geram imagens muito bonitas, né, e com isso a gente consegue ver muita coisa, né? Eu tenho certeza que quando a gente encontrar e quando a gente fizer essa prática, nós vamos enxergar muitas e muitas células interessantes, né? E observar vários processos acontecendo, né, ao vivo ali, né, na medida que eles vão ocorrendo. Bom, uma última utilidade que nós vamos discutir a respeito, né, das preparações a fresco é a utilização de corantes vitais, né? Então a gente pode utilizar corantes. Os corantes eles vão melhorar a visibilidade das células, justamente por aumentar muito nessas células o índice de refração, né? E com isso a gente consegue observar claramente essas células. A gente vai conseguir observar essas células com alguma coloração e com isso facilita muito a nossa observação. Mas existe um corante que é muito interessante, que é o azul de metileno. Esse corante azul de metileno, como nós estamos vendo aí uma imagem, né? Essa imagem ela é uma imagem de células de leveduras, né? Onde é que eu consegui onde é que a gente consegue essas leveduras? A gente consegue essas leveduras no fermento de padeiro, né? Ou no fermento biológico, lembra dessa questão. No fermento biológico ele é levedura, né? Ele é Saccharomyces cerevisiae. E a gente consegue observar nessa imagem as leveduras, né, Saccharomyces cerevisiae coradas, né, com azul de metileno. E a gente observa nessa imagem que a gente tem células que estão transparentes, né, um pouco amareladas ali, transparentes, e células coradas de azul. Mas por que umas estão transparentes e por que umas estão coradas de azul? Porque o azul de metileno, como a gente pode ver no quadro aí ao lado, ele é um corante vital. O azul de metileno na sua forma oxidada, ele apresenta essa coloração azul intensa, né? Ele está na sua forma cromática e a gente consegue enxergar ele claramente, né? Veja que as células coradas com azul de metileno eles têm um destaque muito grande, eles estão azul bem forte. Então as células que armazenam azul de metileno na sua forma oxidada, elas permanecem com a coloração azul muito forte, né? Mas o que isso quer dizer? Bom, o azul de metileno ele possui uma propriedade muito interessante. Com as reações enzimáticas da respiração dentro das células vivas,
é produzido, na verdade, uma grande quantidade de NAD e NADPH. Essas reações enzimáticas que ocorrem somente em células vivas, elas vão produzir essa quantidade de NAD reduzido, ou NADH, né? E o NADH ele vai ser capaz de transferir o seu elétron para o azul de metileno, transformando o azul de metileno da sua forma cromática na sua forma incolor. Então, sempre que o azul de metileno entrar numa célula viva, ele vai ser transformado na sua forma reduzida ou incolor, né? Em células mortas, essa transformação não acontece, né? E com isso, o azul de metileno permanece na sua forma azul intensa. Então a gente já percebeu aqui que sempre que a gente tiver uma coloração de azul de metileno e que, né, a gente tiver células sem coloração alguma, a gente já sabe que é uma célula que está viva, né? À medida que as células que adquirirem a coloração azul intensa são células que estão mortas, né? São células que estão na sua forma oxidada. Qual que é a utilidade prática disso? A gente pode utilizar essa propriedade, né, para poder avaliar o fermento, né? E isso é muito útil quando você fala de grandes produções que necessitam, né, de um fermento de boa qualidade, né? Ou mesmo para você avaliar, né, o tempo de validade de um fermento, ou mesmo para você avaliar se o fermento da sua casa está bom, né? Mas obviamente, né, essa é uma questão que é muito mais útil na indústria, né, do que necessariamente na nossa casa, porque a gente vai precisar ter um microscópio. Então você veja aí que nessa imagem, né, uma imagem da câmara de Neubauer. Essa câmara de Neubauer ela permite a contagem de células e permite estimar o percentual de células que estão vivas em comparação às que estão mortas. Então a gente pode fazer a contagem, né, nessa câmara de Neubauer para avaliação microscópica quantitativa da viabilidade de células de leveduras. E com isso a gente consegue estimar a qualidade dos fermentos, né? Então é uma questão bastante útil aí dos corantes vitais. Então a gente, né, passou pela aula de hoje falando a respeito da preparação microscópica a fresco, né, em que a gente prepara o material, a gente praticamente coloca o material para observação ao microscópio. E como é que a gente coloca? A gente coloca esse material na lâmina e lamínula e procede imediatamente à observação. O máximo que a gente vai fazer de preparação é adicionar um corante simples ou um corante vital para poder avaliar a viabilidade, né, desse material ou ampliar um pouco o seu índice de refração para a gente conseguir enxergar melhor. Mas é uma metodologia que permite a gente verificar a motilidade das células, a gente consegue observar a forma das células, né, no seu ambiente normal, sem nenhuma modificação, né, oriunda de preparação. Né? É uma célula que permite a gente verificar também viabilidade, além de verificar os processos celulares, como, né, os processos reprodutivos ou a fissão binária. Então a gente, né, tem certeza que essa é um conhecimento muito útil dentro do laboratório de microbiologia, né, e a gente espera que vocês tenham tido um bom aproveitamento. Como vocês sabem, a gente permanece à disposição caso vocês tenham alguma dúvida, e não deixem de fazer o relatório dessa aula. Então a gente agradece a audiência de todos, né, e desejamos a todos uma boa semana. Um forte abraço.